Olha nós aqui outra vez. Muito bem. Hoje, a aula 16 de matemática, nós vamos continuar falando sobre o assunto de simetria. Na aula passada nós vimos, sobre os eixos de simetria, quando as partes traçadas pelo eixo são iguais, nós dizemos que a figura é simétrica, e quando as partes traçadas pelo eixo não são iguais, nós dizemos que uma figura assimétrica, não é mesmo? Então, agora nós vamos estar relembrando esses conceitos. Vamos assistir um vídeo rapidinho para relembrar esses conceitos, um vídeo do YouTube que a professora separou para vocês, e depois nós vamos para as atividades, ok? Aprender agora. Simetria é quando temos uma figura dividida por uma linha e essa linha faz com que as duas partes dessa figura sejam iguais. Será que deu para entender? Claro que não, então vamos ver. Identificando as figuras simétricas. Para saber se uma figura é simétrica, precisamos usar o eixo de simetria. Será que as imagens Tiki são representações simétricas? Para saber, vamos entender o que é o eixo de simetria. Observe na figura do coração. Ela tem uma linha. Essa linha é o eixo de simetria. Ela divide o coração em duas partes. Através dela, vemos que um lado do coração é igual ao outro lado. Desta forma, o coração com o eixo na vertical se mostra uma figura simétrica. Agora observe esse mesmo coração com a linha, ou seja, o eixo na horizontal, dividindo a imagem ao meio. Os dois lados são iguais? Na horizontal, o coração não é simétrico. Uma porta é exemplo de simetria, porque seu eixo horizontal divide em partes iguais. Ou seja, ela é simétrica. Agora, observe essa pecinha de Lego. Diferente do coração, ela possui todos os lados iguais, tanto no lado externo quanto no lado interno. Então, se passarmos um eixo de simetria na vertical, veremos que essa imagem é simétrica, porque os dois lados divididos são exatamente iguais, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Mas e se invertermos a posição do eixo? Colocarmos na horizontal? Assim, veremos que os lados também continuam sendo simétricos. Agora vamos usar o eixo na diagonal. Mesmo na diagonal, ela também possui um eixo de simetria, e não importa qual a posição diagonal. Já essa figura possui vários eixos de simetria. E aí, já deu para entender o que é simetria? Vamos entender na prática como aplicar o eixo de simetria. Vamos usar as imagens Tiki. Observe que, em qualquer uma delas, se eu passar o eixo na horizontal, elas não serão simétricas, porque a parte superior é diferente da parte inferior. Mas se usarmos o eixo na vertical, veremos que todas as imagens possuem simetria. Agora sim, já deu para entender o que é a simetria, certo? Vamos observar essas imagens. Por mais distintas que elas sejam, elas possuem o eixo de simetria. Essa outra imagem não possui o eixo de simetria. Agora já deu para entender quando uma imagem possui um eixo de simetria e quando ela é assimétrica, ou seja, que ela não tem simetria. Dá para comemorar porque já deu para aprender o que é simetria, certo? Então, agora que vocês já sabem o que é simetria, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima. Muito bem, nós vimos o vídeo aí mostrando que algumas figuras podem ter mais de um eixo de simetria, Algumas têm um eixo apenas horizontal ou um eixo vertical, e outras têm até na diagonal, e outras não têm simetria nenhuma, que são chamadas figuras assimétricas. Muito bem. Agora vamos lá, na apostila. Rafael fez um passeio pela natureza e registrou algumas imagens. Dentre elas, observe a imagem da pena de um pavão. Olha lá, então, a pena do pavão, vamos aumentar aqui, para ficar melhor para vocês verem. Essa é a pena do pavão que o nosso personagem aqui tirou. Olha, observem bem aqui, que essa pena ela já tem esse eixo aqui,
que divide a figura, né? E se a gente observar o eixo, o que a gente pode dizer? Então, vamos lá, diminuir. As penas do pavão têm alguma simetria? Se a gente for ver pelas cores aqui, né? A gente vai dizer que sim, elas têm alguma simetria sim, né? Muito bem. Observe a flor que Rafael desenhou na malha quadriculada. Ele traçou uma linha vermelha e depois dobrou a folha na linha traçada, igual nós fizemos na atividade da aula passada também, né? Então, traçou aqui. A figura é simétrica, por quê? Né? Então, vocês vão observar os quadrados aqui, como a gente já viu na outra aula, para a gente ver se tem simetria ou não, e vão dizer por quê, então, se ela é ou não é simétrica, tá bom? Você conseguiria imaginar alguma imagem ou desenho em que o objeto tem mais de um eixo de simetria? Pesquise na internet ou converse com seu professor sobre o tema e escreva alguns exemplos no espaço a seguir. A gente podia até colocar aqui a própria figura que apareceu no vídeo, né? O Lego. O Lego ele tem mais de um eixo de simetria, né? Então, a gente pode dizer que um Lego é um dos objetos que tem, sim, mais de um eixo de simetria, tá bom? E vocês podem pesquisar outros também pela internet. Agora, você irá precisar de uma régua e um lápis. Vamos encontrar os eixos de simetria. Observe com a régua... Não, observe não, desculpa. Com a régua, traça o eixo de simetria das figuras a seguir. Então, aqui vocês vão achar o meio, né? E vão achar a simetria. Tem figuras que a gente vai ver que a simetria é por aqui embaixo. Se a gente traçar essa aqui na horizontal, a gente vai ver que não fica simétrica essa borboleta, né? Porque ela tem essa antena para cá, essa antena para cá, e embaixo não tem. Tem que ser a reflexão perfeita, né? Do objeto. Mas se a gente traçar no meio, a gente vê que ambos os lados têm uma simetria. A mesma coisa esse barco aqui, né? Se a gente traçar ela na vertical, ele não vai ser simétrico. Mas se a gente traçar ele na horizontal, a gente vai ver que ele tem um eixo de simetria. Ok? Muito bem. Depois aqui. Letra D. Complete as figuras para que fiquem simétricas em relação ao eixo de simetria indicado em cada um dos desenhos. Então, a gente tem esse eixo de simetria aqui, metade da figura, outra metade. Então, quando a gente for fazer o traçado aqui, a gente tem que contar os quadradinhos, ver mais ou menos aqui o tanto de quadradinho que foi pego nessa figura, para a gente conseguir traçar o eixo de simetria perfeito, tá bom? Então, aqui, ó, ele só pegou praticamente a primeira coluna, no final ele pegou um pouquinho da outra, aí depois ele vem aqui, quantas linhas que ele usou, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão ter que usar essas 5 também, voltar aqui o tanto de linha certa para fazer a estrela perfeitamente do outro lado, tá? A mesma coisa com essa flor aqui. A gente tem que ver o tanto de quadradinho que tem aqui pintado, o tanto daqui, o tanto aqui, o tanto aqui, o tanto aqui, e fazer a mesma quantidade. Contar os quadradinhos da malha, tá bom? Que vocês vão fazer o eixo de simetria perfeito. Ok? Então, é isso. A aula 16 hoje de matemática. Um bom estudo aí para vocês e até o próximo vídeo.